Prosa de servidor. Olá, colegas servidores do Poder Judiciário Mineiro. Eu sou Eduardo Couto, colega de vocês, presidente do Sejusmig e coordenador geral da FENAJUDE. Começa agora o nosso programa Prosa de Servidor, o primeiro podcast do Sejusmig do ano de 2025. E o primeiro podcast a gente já começa com um tema muito relevante para a nossa categoria, que é data base. A nossa luta anual, né, Tiago, por recomposição das perdas inflacionárias. E essa luta por salário digno, ela está no centro do trabalho sindical. Os sindicatos existem aí há pelo menos 200 anos e essa luta por recomposição salarial, por salário digno, ela é importante para que a nossa remuneração não caia para valores ínfimos, né? Porque a gente sabe que o fenômeno da inflação ele vai avançando ano a ano e se não for corrigido, daqui a pouco a gente está recebendo o salário mínimo. E no serviço público, essa é uma luta ainda mais desafiadora, porque nós temos vários obstáculos, né? Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, que ela traz alguns limites, né? Em relação a todas as esferas do governo. E para falar sobre esse tema, esse assunto tão importante, nós recebemos hoje aqui na sede do Sejusmig o nosso amigo Tiago Rodarte, que é economista, técnico do DIEESE, da Subseção Justiça. A Subseção Justiça é uma divisão, vamos dizer assim, do DIEESE aqui em Minas Gerais, responsável por subsidiar a luta sindical, e ela é mantida pelos dois sindicatos, Sejusmig e Sinjus. E o Tiago é um companheiro de longos anos, né, Tiago? Daqui a pouco você fala quanto tempo que você está conosco. E eu costumo sempre dizer da importância do DIEESE. O DIEESE é uma entidade que está ao lado da classe trabalhadora na luta de classes. Então, Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao Sejusmig, que é sempre a sua casa, meu amigo. E obrigado aí pela parceria aí de longa data na luta por direitos aqui na categoria de servidores da Justiça. Muito obrigado, Eduardo. Eu saúdo as servidores do Tribunal de Justiça. Hoje a gente vai conversar sobre o tema que é central, né? Não é o único, mas é um tema extremamente importante para a categoria, que é a recomposição da perda salarial, né? Ocasionada, como o Eduardo falou, pela inflação. Então vamos conversar um pouco sobre o histórico da database do TJMG, por que tem, por que não tem, quando tem, se é menor que a inflação ou igual à inflação. Vai discutir um pouco isso hoje para a gente poder entender melhor como é que funciona, né, Eduardo, essa questão da database no TJ. É isso mesmo. E assim, a gente fala que é uma questão central, a questão salarial, nós temos outras pautas muito relevantes, né? A pauta não salarial, como, por exemplo, a luta por condições dignas de trabalho, né? A gente tem problemas em várias comarcas, a luta contra o assédio moral, o assédio sexual, todas as formas de discriminação. A luta contra as injustiças de um modo geral. A gente está do lado da classe trabalhadora, né? A luta da classe trabalhadora é a nossa luta, o fim da escala 6x1 é uma pauta que a gente deve abraçar. Agora, dentro da pauta remuneratória, vamos chamar assim, né? A pauta remuneratória, que é um leque com várias questões, auxílios, carreira, a database eu considero o carro-chefe da nossa luta aqui por direitos. E aí a gente entra na primeira questão. E aí, Eduardo Couto e Tiago Rodarte, a quantas anda as datas base 2024, 2025. Eu vou contextualizar um pouquinho aqui, Tiago, e você fica bem à vontade também. A database 2024, o tribunal encaminhou o projeto de lei no final do ano de 2024. Aí teve o recesso parlamentar, que acaba dificultando um pouco, mas, felizmente, a database está em fase final, a database 24 já está em fase final de tramitação. Nós tivemos também questões relacionadas a vetos do governador Romeu Zema, que trancaram a pauta do plenário, mas agora a database 24 já está em fase final de tramitação. E a database 2025, e aí tem uns percentuais, né, que eu anotei aqui, Tiago. A database 2024 para a categoria, anotem aí, pessoal, 3,69%, tá? É o percentual da database 2024. E a database 2025 a gente tem aqui uma estimativa, né, Tiago? Porque ainda falta o índice da inflação do mês de abril, que deve sair
até o dia 10, 11 de maio, mais ou menos isso? No dia 9 de maio. 9 de maio, a gente tem informação precisa. Então, no dia 9 de maio sai o resultado da inflação, medida pelo IPCA. Isso, do IBGE. Então, a gente consegue já fechar o índice e, certamente, eu tenho um compromisso com a categoria que esse tema estará na pauta da próxima reunião da mesa de negociações com o Tribunal de Justiça. É isso mesmo, né, Tiago? Você quer acrescentar alguma questão relacionada às datas bases 24 e 25? Tem também, assim, os servidores sempre questionam, né? Por que demora tanto, né? Qual que é o ITER, né? Qual que é o caminho que a gente tem que seguir todos os anos para a gente chegar? Porque o servidor quer ver, Tiago, a database implementada no contra-cheque. É isso que eu também quero ver. Quando a database está atrasada, a nossa database, a minha database também está atrasada. E aí sempre vem as questões. Por que demora tanto? Por que não é mais rápido? Por que não é automático? Não, com certeza. Isso é uma questão importante, causa muita dúvida no servidor, né, Eduardo? Então vamos lembrar primeiro do primeiro fato. O índice, que termina até o dia 30 de abril, né, 1º de maio do ano anterior até 30 de abril do ano seguinte, ele só é fechado pelo IBGE cerca de 10 dias depois. Nesse ano, no caso, vai ser dia 9 de maio. Né? Dia 9 de maio, então vamos publicar a inflação na database de 2025. E assim é todos os anos. Então, pelo menos esse atraso aí de 10 dias a gente já tem que computar, é inevitável, né? Outra coisa que a gente tem que pensar também é, quando sai o índice, o TJ sabe qual que é o índice, vai ter uma tramitação dentro do tribunal, né? O tribunal vai ter que pegar aquele índice, olha, então, esse índice... Só para esclarecer para o servidor, antes toda essa luta que a gente faz na Assembleia, isso, que tem que passar nas comissões, 2 turnos no plenário, já tem uma luta prévia, que é a tramitação interna no tribunal. Dentro do tribunal. O tribunal vai fazer estudos, né? Para dizer, olha, esse índice aqui, se eu aplicar esse índice no salário do servidor, cabe dentro do meu orçamento ou não? Esse é o primeiro passo. Feito esse estudo pela equipe técnica do tribunal, nós também fazemos o nosso estudo aqui, né? Subsidia a negociação do sindicato com o tribunal. Depois de feito esse estudo, o tribunal encaminha esse parecer técnico interno para suas comissões internas, comissão administrativa, né, dentro do tribunal. Depois disso, passa pelo órgão especial, né, Eduardo? E aí sim é que é enviado o projeto para a Assembleia. Então vejam que tem uma tramitação interna do tribunal que pode demorar um tempo, né, dependendo de como que avançar lá dentro. E o sindicato vai sempre cobrando, né, que isso seja célere, né, Eduardo? Depois de encerrada essa tramitação dentro do tribunal, vai para a Assembleia, que aí é outra luta que depende de várias variáveis, né? Depende do que está acontecendo em relação ao reajuste de outras categorias, depende de como que está a composição política da Assembleia. Essa questão do reajuste de outras categorias é até bom a gente poder aqui elucidar e trazer um pouco mais de detalhes para os servidores. O projeto chegou, o de 2024 especificamente, chegou na Assembleia no final do ano, em dezembro, e ele demorou um tempo para ser lido. Nós nos reunimos com vários parlamentares, tem matérias aí no site do sindicato. Nós visitamos os presidentes das 3 comissões pelas quais o projeto tem que passar, né? Uma em 2 turnos, inclusive, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Tentamos reunião com o presidente e aí nós conseguimos apurar internamente, fazer a apuração interna nossa de que o projeto estava aguardando a chegada dos outros projetos, dos outros poderes, para que então fossem todos lidos e tramitassem. Então existe até fatores externos que acabam influenciando a tramitação da nossa database. E veja que é uma questão política, né? Não é uma questão técnica, né? Vamos dizer que nesse ponto a técnica está superada, né? O tribunal já mandou o projeto, é porque ele já disse, olha, esse índice cabe no meu orçamento. Né? Porque uma das restrições que você enfrenta para poder aprovar o projeto de database cabe no orçamento que está aprovado pelo tribunal ou não cabe? Tem que caber. E quando faz essa análise, cabe no orçamento, faça a análise também fiscal, cabe no orçamento e cabe na margem fiscal prevista lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. Exatamente. Inclusive a LRF exige que o gestor público, né, a administração pública, quando vai fazer algum aumento permanente de despesa, tem que fazer a previsão para aquele ano e para os 2 anos subsequentes, não é? Sob pena de algumas restrições. Ele tem que declarar, inclusive, quando ele manda o projeto, ele tem que declarar, né? Isso. O gestor, no caso é o presidente do tribunal, declara que aquela estimativa foi feita e que ela está de acordo com o que a lei determina. E aí, depois disso tudo, superado isso, o tribunal mandou o projeto, mandou a declaração que comporta, né? O orçamento comporta. Aí tem a tramitação na Assembleia, né? Na própria Assembleia. Que é uma tramitação política, né, gente? A gente tem que ter clareza sobre isso, né? A revolta do servidor, ela é justificável, né? Porque existe uma legislação estadual que garante o quê? Todo dia 1º de maio o salário tem que ser revisto de acordo com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. É um artigo só que tem a lei, né? Fixando a data. Aí tem que passar, mas
a gente vive numa sociedade política, né? Você tem que fazer a discussão política, passar pelo crivo ali do poder legislativo, tem que levar em consideração a correlação de forças entre reajuste de outras categorias, isso faz parte do processo. Isso muitas vezes provoca um atraso, né, Eduardo, na efetivação da database do contra-cheque. Quando você fala que a gente vive numa sociedade política, eu queria até dirigir aqui diretamente ao servidor e à servidora. Eu não vou aprofundar muito nesse tema, porque seria tema para outro podcast. Sim. Mas eu vejo muitas pessoas, por exemplo, falar assim, eu não gosto de política, eu não tenho lado político, mas a política existe e as decisões políticas vão impactar as nossas vidas. Né? Então, nós temos que pensar muito, analisar muito ao eleger os nossos representantes, porque são eles que vão decidir as nossas vidas. Mas eu não vou aprofundar muito nisso não, porque isso aí vai ser tema para um outro podcast aqui, uma outra prosa de servidor. Mas aí tem toda a tramitação, tem que passar em 3 comissões, né? Isso. Comissão, a CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Administração Pública, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, primeiro turno no plenário, e aí a gente encontrou dificuldade, porque a pauta do plenário estava trancada em razão dos vetos do governador. Depois que passa no primeiro turno, volta em uma comissão de mérito, que é a Fiscalização Financeira e Orçamentária, depois, segundo turno no plenário, Comissão de Redação, e aí vai para a sanção ou veto do governador. Exatamente. Para depois... Aí você falou que tem análise orçamentária e fiscal. A análise do financeiro, aí é na hora da implementação que vai ser analisado, porque assim, o servidor ainda questiona, mas aprovou a database, o governador sancionou, por que não implementa no meu contra-cheque imediatamente? Aí que entra a questão financeira, Thiago? Aí entra a questão financeira, né? Muitas vezes você tem ali o limite fiscal, tem a dotação orçamentária prevista, mas não tem o caixa, né? Falta vir o dinheiro do executivo, né? Muitas vezes também, Eduardo, e isso não é ruim, a análise que é feita é a seguinte, olha, cabe no fiscal desde que eu deixe alguns meses para pagar no ano seguinte, porque aí não impacta o fiscal daquele ano, porque a lei de responsabilidade fiscal, o orçamento, tem princípio da anualidade. É um mal, né? Mas que tem um reflexo positivo do ponto de vista fiscal. Exatamente, porque você não paga tudo naquele ano, joga para o ano seguinte, e isso faz com que aquilo que você jogou para o ano seguinte não entre no cômputo do limite de despesa pessoal da LRF, não compromete, não inviabilize a implementação da database. Né? Não, sobre tramitação, eu acho que ficou bem explicado, né? Aí você chegou a falar aí da lei da database. Nós temos a Lei Estadual 18.909 de 2010, que foi uma conquista da luta da classe trabalhadora e dos sindicatos, né? E aí os servidores questionam, mas a lei da database, ela não garante a recomposição imediata? Né? Então a gente já falou um pouquinho aqui da tramitação, né? Da questão fiscal, da questão orçamentária, da própria tramitação no Poder Legislativo. E tem também a questão, Thiago, nós estamos discutindo agora, né? Está em fase final de tramitação a database 24. Né? Só que a gente já está em vias agora sempre em 1º de maio, né? Já é o vencimento da database 2025. Então, assim, às vezes é essa demora excessiva que acaba causando, assim, uma indignação maior por parte da categoria, né? Então, E a gente eu queria que você comentasse, o atual presidente do Tribunal de Justiça, o Correia Júnior, ele assumiu um compromisso, e é bom que a gente diga isso mesmo, a gente não pode esquecer desse compromisso que foi feito, de encaminhar o projeto da database sempre dentro do ano de referência. Vamos falar um pouco sobre essas coisas, né? Primeiro, como eu disse antes, a lei fixa a data, né, gente? 1º de maio é a data onde deve ocorrer a revisão do salário de acordo com 37, inciso 10 da Constituição, revisão geral anual. Então ela não fixa índice, esse é um primeiro ponto importante. Isso é bom e é ruim, né? É bom porque ela não fixa o índice, então você pode, em tese, lutar por um índice maior que a inflação, por exemplo, em tese, né? É ruim porque não garante a inflação. Você tem que lutar todo ano para poder garantir a inflação. Ela luta todo ano. Tem que ser, a remuneração tem que ser recomposta todo 1º de maio. 1º de maio, né? Por exemplo, quando tem atraso, tem que vir um retroativo, por força de lei. Né? Porque vamos pensar antes da database, porque, como você falou, é uma conquista histórica da categoria dos servidores através da luta sindical. Né? Porque antes, o servidor do tribunal chegou a ficar 4 anos sem ter nenhum tipo de correção. Então, quando a lei vem e garante que ela tem que ser anual todo dia 1º de maio, isso é uma conquista extraordinária. Né? Vem atrasado? Vem. Por tudo isso que a gente falou antes, né? Todo esse processo de tramitação, né, muitas categorias sequer têm essa lei específica, né? A maioria não tem. A maioria não tem. Então, só de nós termos uma lei específica, acho que é uma grande conquista. É uma grande conquista. Isso é algo extraordinário. Né? Para a gente que milita na luta do movimento sindical e acompanha
várias outras categorias, é algo extraordinário, não é comum. Não é comum. Né? Então, você ter garantida a data é extraordinário. Tiago, a gente já falou muito aqui de LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe limites para gastos com pessoal, né? Eu gosto até de falar investimentos em pessoal, não gosto muito de falar gastos, porque eu acho que o que é investido do orçamento para atender a população mineira e a população brasileira, isso não pode ser tido como um gasto, né? É um investimento no povo, né? No povo mineiro e no povo brasileiro. Mas, além da lei de responsabilidade fiscal, vamos falar um pouquinho sobre RRF, Regime de Recuperação Fiscal, e até do Propag, né? O Estado, o governo, né, o Poder Executivo, não conseguiu aderir ao regime na Assembleia Legislativa, que seria a via ordinária, né, e recorreu para o Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, que autorizou o ingresso do Estado no regime. E agora a gente tem o Propag, né? Esses dois cenários, regime de recuperação fiscal e Propag, trazem impactos para a nossa database? Com certeza, né? O regime de recuperação fiscal, ele vedava a concessão de reajustes, né? Vedava, se você extrapolar um pouquinho, vedava o aumento de auxílios, por exemplo, né? Não é database, mas também é importante falar. Ele excetuava a revisão geral anual, mas sobre revisão geral anual um debate jurídico que é complicado, né? Então, se a gente corresse o risco de cair nessa armadilha do RRF, seria muito perigoso. O que o Propag vem e faz? Ele acaba com essa questão de vedação de reajuste. Então, isso é muito positivo para o servidor, nesse ponto de vista. Você para de atrapalhar ainda mais. Ele busca resolver as questões do Estado, né? A questão dessa dívida, que inclusive é questionável, né? Isso. Ela deveria ser auditada, tem as questões relacionadas aos créditos da Lei Candir, que o governador fez um péssimo acordo para receber menos de 10% do total. Mas, apesar disso tudo, enquanto o regime de recuperação fiscal não resolve a questão da dívida e ainda impõe a perda sobre o servidor, as perdas sobre os trabalhadores, o Propag não tem esse condão de prejudicar os direitos dos trabalhadores, é isso mesmo? Ele não joga na conta do trabalhador, do público, né, do servidor público, a má gestão do Estado. E aí é uma exceção, né, porque a gente tinha, lá na federação, a gente tinha um cartazinho assim, servidor público, bode expiatório da vez. Mas me parece que é o bode expiatório de todas as vezes. Né? Parece que o Propag agora tem sido uma exceção, né? É uma grande essa regra de colocar nas costas sempre o servidor público. Exatamente. Aí, vamos fazer agora o seguinte, vamos fazer um ping-pong aqui com algumas perguntas. Né? A nossa comunicação, quero até agradecer o trabalho da nossa comunicação. Sem a comunicação do Sejusmig, o time de trabalhadores e trabalhadoras, o trabalho nosso aqui não seria possível, né? E esse podcast aqui é tudo... A gente atribui, é um trabalho em equipe, né? E é fundamental a comunicação. Então a comunicação ela pensou algumas perguntas de servidores, ou nas redes sociais, ou nos eventos que a gente faz. Aí eu queria fazer um bate-bola aqui com você, um ping-pong. Vamos lá, Thiago. O Thiago tem todas as respostas, né, Thiago? Vamos ver. Quase todas, né? Ó, a primeira aqui, ó. Por que o dinheiro da database não cai na minha conta no dia 1º de maio? Por tudo isso que a gente falou antes, né? Tem todo o processo de tramitação, tem o fechamento do índice, então assim, vamos ser bem realistas, é impossível cair no dia 1º de maio. Se for tudo muito rápido, extremamente rápido, vai demorar 1-2 meses. Entendi. Tudo correr perfeitamente bem em 2 meses. E aquela de 22, que a gente conseguiu a database, que foi 2 dígitos, mais a questão dos 33% para aqueles que cumprem jornada de 8 horas e também o fim das travas do reajuste dos auxílios de saúde e transporte. Ali já foi histórico, porque ela foi aprovada e sancionada dentro do ano de referência. Porque as anteriores, nem isso se observou, né? Isso. Ela sempre é aprovada... Em ano seguinte, sem retroativo alto, exatamente. Certo. Aí tem mais um aqui, ó. Por que os sindicatos não esperam a database 25 para propor um projeto único com a 24 e a 25 juntas? Aí eu queria até relembrar aqui, houve um descumprimento de acordo grave, né? Porque o presidente do tribunal anterior se comprometeu em encaminhar datas bases 23 e 24, não é isso? Exatamente. Inclusive foi aprovado no órgão especial e na hora de enviar ele encaminhou só a database 23 e o próximo presidente que acabou enviando a 24. Mas será que é uma estratégia você aguardar e mandar as duas juntas? Será que é uma estratégia... Eu acho que, sob todos os pontos de vista, não é uma boa ideia, porque quanto mais você deixa acumular a database, mais fica difícil do ponto de vista financeiro, que a gente falou na hora de implantar, de colocar no contra-cheque para o tribunal. O ideal é o tribunal ser célere, até é bom para o tribunal ser célere, porque quando ele manda, por exemplo, se ele mandar agora de 25, dia 30 de maio,
ela for aprovada, vamos dizer, no início do segundo semestre, é bom para ele. Porque a de 26 é só daí 9 meses. Né? Daí já ganha fôlego. Ganha fôlego financeiro, né? Vai pagando a de 25 e ganha fôlego para 26. Não faz sentido isso. Thiago, agora uma pergunta que essa sou eu que vou fazer, né? A gente está com a database 24, 369. E a database 25, a gente tem uma estimativa de 5,56, que vai ser confirmada ainda, né? E como é que está a análise do orçamento e da margem fiscal para essas duas? O orçamento de 2025, ele comporta as duas recomposições? Nós fizemos uma primeira avaliação, né? A gente até apresentou no encontro regional lá em Patos de Minas, né? A gente está considerando que o orçamento desse ano é um bom orçamento para a implantação das duas datas bases, né? Mesmo porque, como a gente já falou aqui várias vezes, há um delay, né? Há um atraso entre o 1º de maio e a implantação efetiva da correção, né? Então, por esse motivo, pelo fato do orçamento estar bom, pelo fato da receita do Estado estar crescendo bem, e provavelmente vai crescer acima do que o Estado projetou na lei orçamentária, a gente tem uma segurança razoável de que é possível sim, implementar as duas ainda esse ano. Tem uma outra questão aqui também, os servidores sempre comparam, né, a categoria de servidores com a categoria da magistratura, né? Tivemos alguns posicionamentos do CNJ nada animadores, mas enfim. Aí às vezes vem a questão, a database dos magistrados é automática e a dos servidores não, que é o reajuste dos subsídios, né? Teve até um reajuste escalonado, né? Acho que foi com 3 ou 4 anos. Então por que a nossa não é automática, a dos magistrados é meio que automático, efeito cascata, né? Sempre que vem lá do Supremo, pega toda a magistratura. Vamos lá, a rigor, o magistrado não tem database, né? Não tem uma lei que fixe uma data para reajuste anual, ou bianual, ou trianual do magistrado, da magistratura. Né? Como o Eduardo falou, quando vem lá do Supremo, aí o que acontece? Aprovaram uma lei aqui no Estado que garantisse que quando tivesse reajuste lá em cima, automaticamente viesse para o magistrado. Aí esse é que é o problema. Né? Essa legislação, que aí eu não sou da área jurídica, mas para um leigo soa fortemente inconstitucional, porque entendo eu que deveria passar pelo processo de tramitar no Legislativo um reajuste quando viesse o reajuste do Supremo, né? Mas não existe isso mais em Minas Gerais, né? Existe uma lei que atrela o reajuste de lá ao automatismo aqui. Por que é isso? É porque a força política da magistratura é muito grande, vamos ser claros, né? Aí mais uma vez a gente vai adentrar na importância da conscientização política, né? Para que nós, trabalhadores, elejamos trabalhadores. Trabalhador tem que votar em trabalhador. Trabalhadora tem que votar em trabalhadora. E aí tem uma outra questão também que às vezes chega, essa às vezes até me causou uma certa surpresa, mas aqui ó, por que o índice adotado pelo governo Lula para o salário mínimo é de 7,5 e o dos servidores do TJ é 3,69? O governo Lula tem uma política agora de valorização do salário mínimo acima da inflação. Só que é bom lembrar também, né, Thiago, que em governos anteriores nós não tivemos reajuste, ganho real no salário mínimo. Então, às vezes a gente quer comparar quando é melhor, mas em determinado momento também não teve ganho, né? Você pode comentar um pouquinho pra gente sobre isso? Então, a política de valorização do salário mínimo foi uma conquista da classe trabalhadora nos anos 2000, né? Nos primeiros governos do presidente Lula, né? Uma conquista do movimento sindical brasileiro. A valorização do salário mínimo além da inflação, né? Porque o salário mínimo no Brasil, convenhamos, é muito baixo, né, gente? É muito difícil você viver com R$ 1.518. Imagine se não fosse uma correção um pouco acima da inflação, né? Então, qual que é a regra? Você pega a inflação, soma com o produto interno bruto de 2 anos anteriores, dá 7,5, né? A data base da correção do salário mínimo é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Essa é a primeira diferença. A segunda é que eu já falei antes, na verdade, né? E esses períodos podem influenciar os índices, né? Esse período influencia o índice. Diferentes, né? Porque a data base do servidor ela é de 1º de maio de um ano a 30 de abril do seguinte, né? Então a inflação nesse período, no caso 24, né, que é de 1º de maio de 23 a 30 de abril de 24, ela deu 3,69. Né? A inflação, a correção do mínimo, né, de 1º de janeiro de 24 a 31 de dezembro de 24, mais o crescimento do PIB deu 7,5. Por isso que tem essa diferença, né? E alguns comentam assim, mas outras categorias têm índices acima da inflação. Tá até difícil de verificar isso, né? O Poder Executivo, por exemplo, os colegas nossos lá do Estado, do Poder Executivo, têm dificuldade até para conseguir a própria inflação. Teve uma recomposição, acho que das forças de segurança,
se eu não me engano, foram em 3 parcelas, e duas não o foram governador cumpriu a primeira e vetou as outras 2. Inclusive, muito grave, né? Muito grave, porque foi um descumprimento de acordo, né? Então, mas eles questionam, tem categoria que tem índice acima da inflação. O servidor do TJ, aí tem uma expressão, Thiago, mas que me deixa tão desapontado, que é quando o servidor fala em migalha. Tá? E não raras vezes a gente percebe, a gente verifica isso nas redes sociais. Aí outras categorias estão recebendo reajuste acima da inflação e o servidor do TJ só com migalhas. Eu acho um absurdo essa expressão, mas né, a gente vive num regime de liberdade, né, democrática, as pessoas podem livremente falar, mas eu acho que é indevido falar em migalhas. Você tem, a propósito, o DIEESE tem verificado reajustes acima da inflação, de outras categorias, de outros segmentos? É comum reajustes acima da inflação? Então vamos primeiro separar, né, gente? Porque uma coisa é a realidade do setor privado, outra coisa é a realidade do setor público. Como a gente comentou antes, pouquíssimas categorias do setor público, olhando para o país como um todo ou para o Estado, têm a garantia de database. Esse é o primeiro ponto, né? Então, quando você não tem nem a garantia de database, que é a recomposição da perda ocasionada pela inflação, quiçá ganho real. Né? Isso é uma coisa que a gente não verifica no setor público em grande escala. Casos excepcionais tem. É que é importante a gente diferenciar bem o que é recomposição e o que é reajuste. Isso, né? Exatamente. Recomposição é devolver aquilo que a inflação corroeu. Devolver o poder de compra para o trabalhador. Então, aplicar o que a inflação corroeu. Exato, nada mais, nada menos. Não é reajuste. Não é reajuste. O reajuste é o que vem além. É o que vem além. Então a gente não tem verificado no setor público com muita frequência reajuste, ganho de poder de compra, né? Tiago, e assim, a gente não pode misturar as coisas também. Database é uma coisa, carreira é outra. Isso. Mas é bom lembrar que todos os anos os servidores, a gente tem uma carreira, a gente tem a progressão, a gente tem a promoção horizontal e a gente tem a promoção vertical. Aqui a gente tem ganho real. Isso. Embora a gente esteja discutindo aqui database e recomposição, mas via carreira nós conseguimos conquistar anualmente ganho real. Que é uma situação que eu acho que eu concordo com você, porque essa situação, no meu entendimento, respeito à opinião diversa, mas ela permite a gente concluir que não se trata de migalha, porque você tem a recomposição da perda e você tem o ganho real via carreira. Né? Adicionais também, né? Quem tem os quinquênios, centenário, quem não tem o ADE. Né? Exatamente. Que o ADE foi uma grande luta também, foi uma grande conquista. Quando você perdeu o quinquênio, né? Foram, na verdade, 2 conquistas. Primeiro, quando veio lá o choque de gestão, foi na época do choque de gestão, né? Que acabou lá com os quinquênios, a luta sindical conseguiu garantir que quem tinha quinquênio, não só pudessem manter os quinquênios já conquistados, que aí a direita adquirido, mas continuasse adquirindo novos adicionais. Isso. Então foi uma grande conquista. E aí, mas quem não tinha quinquênio ficou no vácuo. Então aí veio o adicional de desempenho, que depende também do desempenho satisfatório, né? Mas que esses servidores também conseguem ali 10% a cada 5 anos, limitado a 70%. Exatamente. Mas não ficou uma diferença assim tão grande em relação a quem tem os adicionais por tempo de serviço. Né? Só complementando, Eduardo, a gente tem verificado no DIEESE que tem tido ganho real no setor privado, mas como eu disse, a lógica é diferente. Né? No setor público está restrito pelo orçamento, está restrito pela LRF. No setor privado você está restrito pela pressão do mercado de trabalho, que no caso é favorável, o desemprego está baixo. Né? Então o patrão fica pressionado pelas categorias, porque ele não tem aquele exército de mão de obra reserva, né, que a gente fala. E isso faz com que as categorias do setor privado, em geral, tenham maior poder de barganha e consigam reajustes um pouco acima da inflação. Mas não é nada demais. Né? Ajuste 1 ponto percentual, 1,5%, algo do tipo. Né? E se por um lado a gente pensa que tem categorias, ainda que do setor privado, que tenha reajustes acima da inflação, nós temos categorias, inclusive no setor público, que sequer tem database. Exato. Que sequer tem a garantia da recomposição. Exatamente. Né? Exatamente. E aí uma pergunta aqui mais politizada, database do servidor do TJ, Thiago, também é luta de classes? E se, em caso positivo, por que é considerado luta de classes? Com certeza, porque uma das lutas, a gente falou isso várias vezes aqui, né? Uma das lutas dos trabalhadores, das trabalhadoras, é pela garantia de um salário justo, né? De um salário que retribua pela venda, né? do esforço, pela venda do trabalho, né? Então, quando você tem numa determinada categoria, seja ela qual for, uma database garantida, aquilo serve, por exemplo, como espelho para as demais categorias lutarem por aquele mesmo direito. Né? Então, essa categoria se juntando às demais para garantir que as demais também tenham esse direito é uma forma de fortalecer a luta de classe. Né?
outras categorias, vendo que essa categoria tem, se sentem também impelidas a lutarem por aquele direito, né? No setor público, no setor privado. Então isso é muito importante, né? Toda vez que uma categoria conquista algo, eu entendo que isso é importante para a classe trabalhadora como um todo, né? Porque serve pelo menos de inspiração para a luta, né, dos trabalhadores. E assim, a gente está chegando perto, aqui aproximando do final aqui do nosso programa, né? Eu acho que estreando muito bem aqui com a presença do Thiago, o Prosa de Servidor, e tenho certeza que vai emplacar, né? Que nós vamos emplacar nesse programa aqui, vamos ter outros temas. Mas já caminhando para o final, eu estou no Tribunal de Justiça há 16 anos, no serviço público, no dia 22 de abril, eu completei 23 anos de serviço público aqui prestado no estado de Minas Gerais. Sou gerente de secretaria há mais ou menos 13 anos e assim, a nossa categoria é extremamente comprometida com a prestação jurisdicional. São servidores, trabalhadores e trabalhadoras, pais e mães de família que abraçam mesmo a causa. É claro que em todo lugar a gente tem algum ou outro desvio, né, Thiago? Mas assim, na grande maioria é uma categoria muito comprometida com a prestação e com atender a população. Nós não estamos para nos servir no serviço público, nós estamos para servir e não para nos servirmos do serviço público, daquilo que é público. Então é uma categoria extremamente comprometida, que se doa, que se for preciso, né, a gente fala, olha, não trabalha mais além da conta, né, sem receber a hora extra e tal, mas se for preciso em algumas situações o pessoal é muito comprometido. Então uma carreira que valorize o servidor, carreira em dia, database em dia, isso tudo serve para reconhecer que essas pessoas realmente elas se doam e por 30, 40, 45 anos, por décadas atendendo a população. Não é fácil, as pessoas não vão ao fórum porque para dar parabéns para a gente pelo aniversário, as pessoas vão ao fórum porque tem um problema. Seja de ordem familiar, seja de ordem patrimonial, seja o envolvimento em alguma atividade ilícita, mas elas vão ao fórum porque tem problemas. Então não é uma atividade fácil, sim, Thiago. E o pessoal é muito empenhado. Então é obrigação do patrão, no caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, garantir as recomposições, né? Então esperamos que o presidente Correia Júnior cumpra, né, aquilo a promessa dele de campanha e que ele reafirmou depois na presença dos sindicatos de enviar sempre no ano de referência. E a carreira, a gente está com uma luta muito grande também para que a carreira nossa ela seja mais célere, né? Sim. Porque também é algo que demora muito. E aí, nesse final de programa aqui, fica à vontade para você fazer alguma complementação sobre o tema, database ou sobre outro tema correlato aqui, a carreira de servidores, né? E mais uma vez, teve algo que você falou aqui, que se você quiser comentar também. O Thiago falou o seguinte, que o DIEESE subsidia as lutas do sindicato. Isso eu não queria deixar de comentar. O DIEESE subsidia tecnicamente, porque nós sabemos ser sindicalistas. Precisar de bater na mesa e chutar a porta, né? Não me entendam mal, né? Às vezes não fisicamente, sim, né? Sim. Se precisar fisicamente também, se for preciso. Mas se for preciso ir para a porta do tribunal, né? Se for preciso fazer a manifestação, ir para o chão de fábrica, sim, do sindicalista e do trabalhador, que é a rua, ganhar as ruas, ganhar as galerias da Assembleia, porta do tribunal, a gente vai. Tudo isso que precisa ser feito, a gente sabe fazer. Isso a gente vai aprendendo a fazer, né? A gente não nasce sabendo. Eu aqui estou aprendendo, né? Aprendo muito com quem me antecedeu aqui, por exemplo, com o Willer, com o Rui. Então, todos os dias a gente aprende muito e às vezes a gente ensina um pouquinho. Mas, Thiago, toda essa luta que a gente faz, ela tem que ser subsidiada tecnicamente. Não adianta eu chegar numa reunião da mesa de negociações, bater na mesa e falar assim, eu quero database. E eu quero, além da database, eu quero reajuste real. Mas o orçamento comporta? Como é que está o limite da lei de responsabilidade fiscal? Então, o DIEESE é uma instituição fundamental para subsidiar tecnicamente a luta da classe trabalhadora. Então, hoje o DIEESE, subseção Justiça, é mantida pelo Serjusmig e pelo Sinjus. Infelizmente, nem todos os sindicatos contribuem com essa luta, porque muitos querem colher os frutos, mas não querem participar da semeadura. E manter o DIEESE, Thiago, é
praticar a semeadura, para a gente colher lá na frente. Infelizmente, nem todos querem contribuir. Mas eu só queria fazer esse registro da importância do DIEESE sob o ponto de vista de subsidiar tecnicamente a nossa luta. Então, quando a gente vai para a reunião da mesa de negociações, com todo vigor, com toda disposição, mas a gente tem dados técnicos que corroboram aquilo que a gente vai reivindicar. Então, você fica à vontade aí, Thiago. Eu quero te agradecer mesmo pelo trabalho, por você ter vindo aqui participar desse primeiro podcast nosso desse ano de 2025, e eu tenho muita gratidão pelo DIEESE e pelo seu trabalho, meu amigo. Obrigado, Eduardo. É bom a gente ouvir isso, né? E assim, a gratidão é recíproca, né? Porque quando a gente tem uma parceria sólida, como a gente tem com o SEJUSMIG Sinjus, né? Coincidentemente, eu ingressei na subseção, Eduardo, no dia 1º de maio. Que é o Dia da Data Base Servidores, né? Dia 1º de maio de 2015, né? Vamos completar 10 anos de subseção, no meu caso, né? Tivemos nosso saudoso companheiro Fabrício antes de mim, e antes os sindicatos eram sócio do escritório, né? Tem essa coisa de ser sócio do escritório, depois quando vê que a demanda é muito grande, né? O pessoal resolve contratar a subseção, né? Então quando a gente tem essa parceria sólida, é muito bom, né? Porque o DIEESE, não sei, só rapidamente, Eduardo, o DIEESE foi fundado pelo movimento sindical, né, gente? O DIEESE não é uma empresa privada que visa ganhar lucro, né? O movimento sindical lá em São Paulo, o DIEESE está fazendo 70 anos esse ano, né? E o movimento sindical enxergou que era necessário ter um braço técnico, né, para auxiliar, para virar pro patrão e dizer assim, olha, você está mentindo, né? Cabe. Você está dizendo que não cabe, mas cabe. Você está dizendo que a inflação foi de 5%, mas ela foi de 30%. Né? Isso aconteceu durante a ditadura militar, por exemplo, né? Então, quando a gente consegue fazer essa análise e apoiar, né? O nosso trabalho é um trabalho de suporte, não é um trabalho de ponta, né? O trabalho de ponta é dos trabalhadores, dos dirigentes, que é aí a luta, né? Como o Eduardo falou, mas esse trabalho de bastidores, né? De passar os dados, de fazer a análise para o sindicato e ver que isso tem resultado, a gente também fica muito satisfeito, né? Então, com essas palavras, Eduardo, eu já faço até a minha saudação final para a gente poder caminhar para o encerramento. Obrigado, Thiago. E que bom, né, que a parceria iniciou no dia 1º de maio. 1º de maio, uma data muito simbólica, data que marca, né, a luta da classe trabalhadora, e nós estamos no mês de maio. Então, nós esperamos que o Tribunal de Justiça, no mês de maio, no mês do trabalhador e da trabalhadora, reconheça e valorize o trabalhador e a trabalhadora, e que na nossa reunião da mesa de negociações de março a gente consiga avançar ainda mais em pontos importantes, né, na nossa pauta de reivindicações que ainda estão pendentes. E a categoria agora espero que diga porque está acabando, né? Então a gente está chegando ao fim do nosso programa aqui, Prosa de Servidor, que é produzido aqui pela equipe de comunicação do SEJUSMIG. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês possam compartilhar, mandar aí nos grupos do fórum de vocês, para a família. É um trabalho aqui muito sério que a comunicação faz. Então, quero agradecer a audiência, agradecer o Thiago, viu, Thiago? Muito obrigado mesmo pelo trabalho que você faz no DIEESE e por ter participado aqui também do nosso primeiro programa do ano. E não se esqueça, pessoal, de seguir o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, e nós voltamos no próximo Prosa de Servidor no mês de junho. E seguimos em luta. Prosa de Servidor.